Beleza, vamos lá, meus irmãos. Boa noite para vocês. Perdi 2 semanas de exposição aí, né? Agora tem que assistir as gravações. Eu estava viajando. Uma das semanas tive aí a oportunidade de participar da aula da escola de liderança do nosso ministério. Eu estive em Santos, estive em Pouso Alegre, no sul de Minas, estive em São Paulo, depois eu fui para Florianópolis. Aí, como já era véspera de carnaval, eu falei, gente, eu vou ficar aqui uns dias, né? Aí eu fiquei lá mais uma semana. A gente pregou lá umas 5, 6 vezes, bastante, né? Mas foi bom, foi muito bom estar com os irmãos lá. Hoje nós retomamos aqui para manter a coerência, né? Do discurso, para a gente não ficar também desconectado daquilo que o Enio falou na semana passada e daquilo que nós vamos falar hoje. Eu queria só recapitular o capítulo 2, recapitular o capítulo, né? Que coisa feia. O capítulo 2, relembrando os pontos importantes. Eu não vou percorrer o capítulo 2 inteiro de novo, né? Porque obviamente isso não daria para fazer no tempo que a gente tem aqui, tá? Mas falando sobre o capítulo 2 de Atos, meus irmãos, o capítulo 2, ele começa citando o dia do Pentecostes. Eu acho que a observação importante a respeito disso é de como as pessoas acham que Pentecostes significa descida do Espírito Santo, e na verdade não é. A descida do Espírito Santo, na forma em que a gente conhece aqui, ela acontece no dia da festa de Pentecostes, que é uma das festas que os judeus tinham estabelecidos lá no Antigo Testamento, lá na lei. Então, assim como essa data é uma coincidência, nós também temos outras, como por exemplo a Páscoa. A gente fala assim, Jesus ressuscitou na Páscoa, né? Então, Jesus ressuscitou na Páscoa, como? Se na conta do 3º dia, a ressurreição daria no domingo, né? A Páscoa era comemorada no sábado. Então, nesta expressão a gente cristianizou, a gente fala a Páscoa do Senhor, né? Porque a Páscoa lá judaica era o cordeiro que foi oferecido na véspera do dia que eles saíram do Egito. Agora a Páscoa do Senhor que nós celebramos é a Páscoa de Cristo, porque Cristo é o cordeiro. Por isso que a nossa Páscoa difere mesmo da Páscoa judaica. Agora aqui no Pentecostes, meus irmãos, essa referência a Pentecostes é só referência mesmo. Então não tem sentido a gente usar a palavra Pentecostes aí para apontar para outro tipo de ideia, tá? Então, capítulo 2 começa enfatizando isso. Do verso 14 até o verso 36, a gente vê Pedro fazendo um grande discurso, né? Basicamente assumindo aí a sua posição, segundo o chamado que recebeu por Cristo, para falar a respeito de Jesus, falar a respeito da igreja e falar a respeito de como as pessoas haviam crucificado a Cristo, crucificado aquele que era o Cristo. O que é engraçado nessa história, meus irmãos, é que não parece o mesmo homem que a gente vê nos evangelhos. Se você olha aquele Pedro, todo atrevido, mas que fala besteira demais, é elogiado aqui, dali um pouco é censurado por Jesus, um homem indouto, um homem que não possui muito estudo, um homem, sabe assim, grosseiro, um pescador. Agora aqui, você vê a ação do Espírito Santo. Esse homem começa a falar com uma autoridade que transcende a sua capacidade intelectual. Isso é algo extraordinário no testemunho. E como a gente falou quando começamos o livro de Atos, Atos só existe como livro a partir da tradição da igreja, porque Atos é a segunda parte do Evangelho de Lucas. A gente falou isso no começo. Então, o mesmo Pedro que está sendo citado aqui é o mesmo Pedro lá do Evangelho de Lucas. A mudança é drástica mesmo, a transformação na vida desse homem é impressionante. Então o discurso é maravilhoso, né? Você vê Pedro aqui enchendo a boca para falar um tanto de coisa. Depois a gente tem, do verso 37 ao verso 40, a resposta das pessoas. Isso também é muito legal, isso é muito interessante. Qual é a resposta? As pessoas começam a se converter. O que eu queria também chamar a atenção é para o volume de conversões que ocorrem nesse primeiro momento, né? Pedro abre a boca e faz um discurso, converte 5.000, 3.000, 3.000 agora e 2.000 mais para frente, na segunda vez que ele prega. Eu acho que depois da segunda vez devem ter proibido ele de pregar, né? Vocês já pensaram em chegar na igreja assim,
Ah, hoje tem nós aqui, quarta-feira que vem tem 2.000 aqui do lado de fora querendo ouvir. Não consigo nem imaginar como é que seja isso. Pois aconteceu, é algo também que está registrado aqui no livro de Atos. As pessoas então questionam Pedro, dizendo: olha, nós aceitamos esse discurso, mas e aí? O que nós precisamos fazer? E aí então, a partir dos ensinamentos dos apóstolos, eles começam a organizar a igreja. Onde que está essa organização da igreja? Do verso 41 ao verso 45. Aí, eu queria colocar uma ênfase de maneira especial no verso 42, ainda no capítulo 2, que a gente vê assim de maneira muito prática como era a vivência da igreja, como era a caminhada da igreja. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só daqui daria para a gente gastar um tempo bom se a gente vai esmiuçar o assunto, porque tem muita coisa interessante. Meus irmãos, o que esse povo possuía de escritura? Esse povo possuía o Antigo Testamento, e obviamente não era todo mundo tinha um na mão, porque a imprensa só foi ser inventada 1.500 anos depois. Então essas pessoas possuíam acesso ao Antigo Testamento pelos livros feitos por copistas, por escribas especializados nos templos judaicos. Então era um texto muito popular, mas não era um negócio que todo mundo podia carregar. O que você vê aqui que tem um peso extraordinário é essa ideia da doutrina dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós sempre dizemos que a Escritura é de fato a revelação suficiente, palavra de Deus para nós. Mas o que nós carregamos hoje como Escritura, inclusive o livro de Atos, que faz parte do Novo Testamento, ele é endossado pela tradição. Ou seja, as próximas gerações, quando perceberam que essa tradição apenas oral estava diluindo demais o conhecimento, resolveram, por fim, pegar as cartas que estavam de acordo com a doutrina recebida dos apóstolos e sintetizar isso na forma de um livro. E isso, para chegar na nossa mão do jeito que está agora, para fechar o cânon da Escritura, ainda rolou mais uns 200 anos de discussão. E alguns podem questionar, né? Ah, mas não entrou alguma coisa aí errada? Meus irmãos, os caras tinham tanto temor de Deus, que é muito mais provável que às vezes alguma coisa certa tenha ficado de fora. E por isso que nós dizemos que a Escritura é a revelação suficiente, não a plenitude da revelação. A plenitude da revelação está na pessoa de Jesus. Então tudo que nós precisamos saber já está na Escritura. Estão todas as coisas? Não. Pois os pais da igreja, ao compilarem o cânon da Escritura, entenderam que se havia dúvidas a respeito daquilo que foi escrito, se havia dúvidas a respeito do autor, se isso não estava de acordo com a doutrina dos apóstolos, então era melhor, por prudência, que esse material ficasse de lado. Hoje você vai na internet, pesquisa lá livros apócrifos, evangelhos apócrifos, você vai ter acesso a todos eles. Eu já li muitos, e tem muitos, viu gente? E vou te falar a real, os mais respeitados, praticamente nada acrescentam. Tem mais valor histórico do que propriamente valor teológico. No entanto, meus irmãos, tem muito livro falso também. Porque assim que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, todo mundo passou a dizer que era cristão por uma questão de sobrevivência, né? Ninguém quer ter uma religião diferente do imperador. E aí o que aconteceu dali para frente? Alguns, pensando no lucro que poderiam obter, passaram a falsificar evangelhos. O que nós temos nas mãos aqui, a Bíblia, é um relato mais coerente, mais bem fundamentado por historiadores, por especialistas, linguistas e tudo mais, a respeito da doutrina dos apóstolos. Por isso que a gente se atê a isso daqui, tá? Vamos lá. Então, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações. Essa era a vida da igreja. Verso 43. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqui também eu preciso fazer um comentário importante. Muitas pessoas podem dizer assim: se nós estivermos verdadeiramente em Jesus, se nós estivermos verdadeiramente vivendo segundo as Escrituras, segundo a palavra, se o Espírito Santo está plenamente em cada um de nós,
Então quer dizer que se eu fizer igual o Pedro vai fazer mais para frente aqui, virar para um aleijado e falar levanta e anda, ele tem que levantar e tem que andar? Meus irmãos, nós não possuímos relatos na Escritura de que esta autoridade para fazer sinais miraculosos tenha ocorrido da mesma maneira que aconteceu com os apóstolos. Então nós não temos medo ou constrangimento de orar. Nós oramos pelo doente, nós pedimos restabelecimento, mesmo que seja a coisa mais impossível. Mas as nossas orações estão sempre debaixo da vontade de Deus, na perspectiva de que Deus não tem compromisso de curar a todos. Agora, os apóstolos receberam de uma graça especial, e nessa graça especial era sim ou sim, viu? É raríssimo o testemunho de alguma oração que não foi atendida, feita pelos apóstolos. Especificamente, eu me lembro de duas, e as duas são de Paulo. Então assim, também não é qualquer um, é um homem cujas demonstrações de poder e de autoridade são incríveis, né? Uma das orações é a respeito de para onde eles devem ir. Então eles oravam dizendo, Senhor, abre as portas que nós estamos querendo ir para lá. E aí Deus mostrou para eles que era para ir para o outro lado. E a segunda oração, o próprio apóstolo Paulo testemunhando, diz que ele orou por 3 vezes para que Deus afastasse um espinho que ele possuía na sua carne. E que a resposta de Deus foi, não. A minha graça te basta, o poder de Deus, o meu poder em você, se aperfeiçoa na fraqueza. Então olha que legal. O que eu quero chamar a atenção nisso aqui, meus irmãos, que a gente não caia nesse engodo de acreditar que nós vamos ter poderes mágicos, tá? A verdadeira cura que Deus quer fazer é essencialmente a cura do nosso espírito, a salvação da nossa alma. Isso é o mais importante. Não adianta eu estando aqui no meu leito de morte, eu ser curado na minha saúde, porque daqui a algum tempo eu vou morrer de novo. Isso é óbvio. Mas esta cura fundamental, que é a cura do nosso espírito, ressuscitar o nosso espírito, curar a nossa alma, essa é para sempre, tá? Então o foco é esse, tá? Que mais? Verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, aqui o grifo meu, segundo cada um possuía de necessidade. O que o texto está dizendo então? Que esse povo vivia o marxismo? Não, é pior do que isso. Porque o marxismo seria assim, vamos todo mundo vender tudo, vamos dividir todo mundo agora igual, aí vamos ficar todo mundo igual. E a gente sempre tem tentado pregar um pouco isso, e a galera tem uma dificuldade de entender. Meus irmãos, igualdade não é necessariamente um princípio do reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus nem democracia é. Chama reino porque tem rei. É uma monarquia absolutista. Deus falou, a água parou. Então, cadê a igualdade num lugar onde Deus é tudo e a gente é nada? Não tem. O que nós temos é equidade. O que é equidade? Justa medida. Ou seja, se lá no céu você morar num condomínio fechado, celestial, no Alphaville celestial, e eu morar numa caixa de papelão, debaixo de um viaduto da João Naves celestial, não haverá entre nós lá comparação. Você não é mais do que eu serei pleno em Deus, você será pleno em Deus. E entender isso, gente, é um desafio para muita gente, porque a gente tenta entender toda essa cosmovisão bíblica a partir da nossa ética do dinheiro. Isso é muito ruim. O que o texto aqui está dizendo? Aqui está dizendo o seguinte: as pessoas possuíam posses? Sim. As pessoas tinham que trabalhar? Com certeza. As pessoas deveriam empreender para ganhar mais? Não há dúvidas disso. Mas, à medida em que uma necessidade surgia, estas pessoas tinham o coração voltado para os seus irmãos. Então, literalmente, esse povo aqui, vocês acham que ficava discutindo dízimo e oferta, gente? Esse povo aqui virava e falava assim, qual que é a conta? Cadê? E aí virava um e falava assim, não, pode deixar que eu tenho 2 carros, eu vou vender um, eu vou ajudar o irmão ali que está precisando pagar uma despesa de hospital. Aí virava o outro e falava, não, de jeito nenhum, mano. Você vendeu o outro carro seu da outra vez, dessa vez sou eu que vou vender. Aí a gente brigava, imagina, a igreja brigando para ver quem ia pagar a conta. Pessoas vendiam coisas à medida da necessidade. Meus irmãos, essa é a riqueza do reino de Deus. Não tem problema nenhum você ter casa, você ter dinheiro, você ter carros, não tem problema, desde que você entenda
que o Pai, sendo nosso, todas as coisas nos foram confiadas, para que a gente também administre como nossas. Ah, é para pôr na roda então? Não. Por quê? Porque o Pai confiou para você. Para você. A gente tem um testemunho de um irmão nosso, espero que ele não esteja nos assistindo, que ele tinha um carro. E aí um dia ele emprestou o carro para um cara fazer a correria com o pai dele no hospital. E o cara levou o pai no hospital, tal, e na volta ele resolveu fazer uma graça, tal, e ele capotou o carro e deu perda total. E aí esse irmão me ligou, né, o que perdeu o carro, falando assim: e aí, o que eu faço? Eu falei: ele não tem condição de pagar? Era um carro de R$4.000, viu, irmãos? Ele falou assim: ele não tem condição de pagar, ele não tem a menor condição de pagar. Aí eu ri, falei assim: parabéns, você acabou de ofertar um carro. E aí ele falou assim: não, mas como é que fica? Porque eu não posso perder o irmão, mas ao mesmo tempo. Aí eu falei para ele assim, olha, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você tivesse preocupado realmente com ele, você teria ido levar o pai dele no hospital. Mas você pensou assim: ah, Deus me deu um carro, mas está de noite, eu sou casado, eu saí no meio da noite para levar o cara no hospital? Não, vou botar o carro porque é nosso, né? Falei: então, mas você era o dispenseiro. No final agora nem ele tem carro, nem você tem carro. Olha o tamanho da complicação. Se ele tivesse realmente pensando em resolver o problema, ele teria falou assim: ó, quando você precisar, você pode falar que eu dirijo. Estão vendo, irmãos, o tamanho do rolo? Então não adianta, estender nesse conceito, a gente também pegar todo o nosso dinheiro e falar assim: ó, vamos distribuir para todos que têm necessidade. Sabe o que vai acontecer? Daqui um pouco você vai ter dinheiro de novo, e daqui um pouco os que têm necessidade vão continuar tendo necessidade. Por quê, meus irmãos? Porque o que falta no mundo, curiosamente, não é apenas trabalho. O que falta no mundo não são apenas oportunidades. O Evangelho tem o poder de transformar a vida da gente. Então a gente tem que assumir a responsabilidade pelo outro. E assumindo essa responsabilidade nós colocamos a mão no bolso para acudir o imediato, mas nós queremos que essa pessoa tenha uma transformação de entendimento, para que ele agora pare de viver do jeito que ele está vivendo e ele possa ter a capacidade de assumir a responsabilidade por si e assumir a responsabilidade pelos outros. Isso é muito legal. Já que a gente entrou no assunto do dinheiro aqui, meus irmãos, eu sempre me perguntava por que a gente tem o gasofilácio, né? Essa caixa de madeira que a gente coloca nossos dízimos e ofertas. E um dia, meditando a respeito disso, eu concluí que esse negócio é mágico. Sabe por que ele é mágico? Porque tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. Mas quando a gente coloca ali, deixa de ser o meu dinheiro e o seu dinheiro e se torna o dinheiro de Deus. Então quem paga as contas é Deus, não é nem eu nem você. Pode ser que eu dei R$2 e você deu 200, mas todos nós fizemos tudo o que podíamos segundo a medida de graça que recebemos. Isso é igualdade? De jeito nenhum, meus irmãos. Agora, se alguém pode fazer mais e está fazendo menos, enquanto o outro deveria fazer menos, mas está fazendo mais porque tem o coração, eu não quero nem saber como é que Deus vai administrar isso no final. Porque a ação do nosso coração vai traduzir o quanto a gente está verdadeiramente compromissado com as coisas do Senhor. E o legal aqui do texto é que fala que nem com dinheiro esse povo aqui era embaçado, muito pelo contrário. Eles vendiam o que fosse necessário quando alguém precisava de alguma coisa. Meus irmãos, marxismo, pelo amor de Deus, isso aqui é muito pior que marxismo. Marxismo é você olhar que eu tenho 3 pares de sapato lá em casa, eu tenho que ficar com 1 e dar 2 para quem não tem, né? Para outras 2 pessoas. Isso aqui, no meu entendimento, sabe o que diz? Diz que em algumas ocasiões Deus vai falar assim para mim: dá os 3 pares de sapato e anda descalço mesmo, porque você já entendeu mesmo, e vai trabalhar para comprar outro. Então não é marxismo, é muito pior. Bem-vindos ao reino de Deus, né? O que mais? Versos 46 e 47 fala aqui agora de uma maneira prática sobre um outro aspecto que as pessoas também nem sempre reparam. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, primeira referência aqui no verso 46. Onde que eles se reuniam? No templo.
Eles construíram um templo? Não, o templo judaico. Aí você fala assim, mas a velha religião judaica não perdeu o foco? Perdeu, mas não tem problema. Não há uma crise da igreja no primeiro momento. Eles falam, se lá é o templo que foi feito em nome de Deus, mesmo que esse povo não está adorando Deus da maneira correta, a gente aproveita. Por quê? Porque nós precisamos de um lugar para a gente reunir. E aí eles se reúnem. Muito mais no pátio do que lá dentro, porque lá dentro são só os sacerdotes. Mas nos pátios, não. Todo o povo agora poderia ser ensinado. E no verso 47 fala que a igreja crescia à medida que Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Então qual é a estratégia de crescimento da igreja? Isso é bem legal, né? Porque hoje em dia você monta um curso disso aí, você fica rico, né? Curso de estratégia para fazer a igreja crescer. Aí você monta uns 3, 4 passos lá que você pega de algum livro de empresarial, tenta aplicar na vida da igreja, o cara vai fazer, vai dar certo, só não vai produzir fruto a longo prazo. Porque a igreja não é empresa, é organismo. Né? E você vai ficar rico com esse negócio. Agora, o que a igreja aqui fazia? A igreja fazia o seguinte, caía na graça do povo. Ou seja, aquilo que era ensinado a partir da doutrina dos apóstolos, era algo tão vivo dentro deles, que o que acontecia? As pessoas olhavam e ficavam admiradas, e diziam, eu quero isso para a minha vida. Então, meus irmãos, sabe o que nós precisamos fazer para a igreja crescer? Cada um assumir integralmente tudo aquilo que Deus te chamou para ser, meu irmão. E aí aquilo que você vai fazer vai ser tradução disso. Deus vai ser glorificado e as pessoas vão querer saber onde você congrega. Eu quero ir lá conhecer, eu quero fazer parte desse negócio. As outras estratégias, elas não são erradas, mas elas não resolvem o problema. Então, quando você pensar agora que o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com o ser igreja, se você acha que se trata apenas da sua vida, entenda que não se trata. O nosso compromisso influencia diretamente o como as pessoas cairão nessa graça de Deus ou não. Então, assuma a responsabilidade. Então, esse é o contexto em que a gente termina o capítulo 2, e entramos agora no capítulo 3, que eu vou pedir para o Narlo ler para nós. Por favor, Narlo. Leia do verso 1 ao verso 17. Pode ser? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar, e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos,
do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Valeu, obrigado. Vamos lá, meus irmãos. Estão começando o capítulo 3. A igreja começou. A gente vê os apóstolos já reunidos com essas pessoas, ora no pátio do templo, ora nas casas. Se o texto fala só nessa pregação aqui de uma conversão de 3.000 pessoas, então com certeza não era na casa de uma pessoa, né, irmãos? Tinha que dividir o grupo em muitas casas. Aí o que acontece? Verso 3, capítulo 3, verso 1, começa com uma narrativa muito interessante, que traz para nós aqui algumas referências que questionam posicionamentos da igreja aí na atualidade. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A nona hora, segundo o sistema de contagem dos judeus, é 3 horas da tarde, aproximadamente. E nessa hora, não é a hora da oração da igreja, é a hora da oração no templo. Então, peraí, cara, já rompeu com o sistema. Por que esses caras continuam indo no templo? Por que esses caras continuam seguindo o calendário? Porque, meus irmãos, a fé em Cristo Jesus, ela não é apenas exterior, como as pessoas pressupõem. O olhar correto, o posicionamento correto, faz com que mesmo as experiências de natureza litúrgica, que não estão devidamente ajustadas, se tornem santas, se tornem coerentes. Então esse povo estava lá, porque lá era o lugar onde o povo se reunia para ouvir de Deus. Mesmo que a maior parte do ensino que estava sendo ministrado lá já nem era tanto assim de Deus. O que esses homens faziam? Se juntavam, oravam e testemunhavam a respeito daquilo que Deus fez na vida de cada um deles. Por que eu estou falando que isso é uma crise da igreja contemporânea nos nossos dias? Porque eu vejo muita gente hoje que tem uma experiência ruim com a igreja organizada, com os templos, com os cultos, com as estruturas de liderança, com as estruturas de administração financeira. E ao invés do cara odiar a gente, ele abandona a fé. Isso é muito ruim, gente. Olha, na boa, se eu pisar na bola com você, tenha raiva de mim. Mas não abandona a igreja de Cristo, isso não faz sentido. E infelizmente isso é o que mais acontece. A gente se decepciona com coisas que não têm a ver com a igreja de Cristo, que transcende as estruturas, e a gente abandona a própria igreja, a igreja mística de Cristo. Então, meus irmãos, cuidado. Pensa no entendimento desses homens. Eles falam assim: nem esse templo, usado com o propósito errado, é capaz de atrapalhar aquilo que Deus mandou a gente ser. Então nós vamos reunir lá, porque lá é o lugar que as pessoas vão para ouvir de Deus. Então nós vamos lá e vamos falar de Deus ainda. Os sacerdotes estavam lá no palco. Os sacerdotes, na hora que eles ensinavam, todo mundo tinha que se calar. E onde que esses caras estavam? Nas escadarias, no pátio dos gentios, no pátio dos judeus, no pátio das mulheres, os lugares onde o sacerdote não perdia tempo para ensinar. Então, meus irmãos, que a gente assuma aí a nossa posição nos lugares onde as pessoas precisam ouvir de Deus. E a gente pare de ficar com esse puritanismo tolo, de dizer assim: eu saí da igreja porque cantou uma música lá que eu não concordo. Porque a liturgia lá eu não concordo. Gente, que infantilidade. Vocês acham mesmo que Deus olha para o culto da igreja, desse daqui, que nós estamos citando aqui agora, até hoje, e tem algum culto que Deus olha e fala assim: não, esse é o culto que eu queria. Não, me sinto bem mais Deus agora que vocês cantaram desse jeito aí, que vocês pregaram desse jeito. Pelo amor de Deus, gente. É óbvio que não, hein? Qual é o propósito do culto, meus irmãos? É fazer Deus ser mais Deus? Ou o propósito do culto é a gente poder celebrar a consciência do que Cristo fez por nós e se estimular mutuamente a essa vivência?
Então nós cantamos para nós mesmo, por isso que é ruim não ter louvor, não é porque Deus vai entrar em crise, é porque é bom demais cantar junto, cantar a respeito de quem Deus é. Quando não tem, quem fica triste é a gente, Deus não está nem aí. É muito bom a gente ter uma cadeira confortável, é muito bom ter ar-condicionado. Eu já fiz campanha contra ar-condicionado em igreja, gente. Depois eu fui percebendo tanto que eu fui um idiota, porque quando está quente aqui, não faz uma falta danada. Ah, mas nós vamos gastar dinheiro com isso? Nós não, porque nós não estamos conseguindo nem pagar as contas alguns meses, né? Mas vamos falar a real, meus irmãos. O dia que a gente pudesse, a gente não vai querer colocar, lógico, pensa, todo mundo chegando aqui sendo bem acolhido. Ia ser bom demais. Quando nós começamos a igreja aqui, eram umas cadeiras da Brahma, que está lá em casa, aliás, né? Nós pintamos elas, mas descascou tudo, está tudo Brahma de novo. Está lá em casa. Cadeira de ferro, nós compramos quebrada, mandamos consertar. Ah, isso é de Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos. A estrutura tanto faz. É isso que esses homens estão testemunhando aqui. Mas esses homens podiam falar, no templo eu não piso mais. Vamos usar outro lugar para reunir, né? Não, esses homens aqui estavam no templo. Então que a gente pare de reclamar, tá? Verso 2, diz o texto aqui que um homem coxo desde o nascimento, que todos os dias traziam à porta do templo, essa porta era conhecida por Formosa, ele era trazido para pedir esmola àqueles que o entravam. Olha só que coisa legal, meus irmãos, imagina que esses homens, né, o Pedro e o João, tivessem decidido que eles não pisam mais nesse lugar onde o ensino não é tão bom quanto deveria ser. A primeira coisa que eles teriam perdido é a oportunidade de encontrar com esse coxo. Está vendo como é que a igreja não é nada do que a galera está pressupondo aí? Mas não, eles foram lá. E o coxo foi lá por quê? Porque ele, carecendo das esmolas das outras pessoas, porque não tinha condição de trabalhar, ele pensou, quem sabe aqueles que estão buscando a Deus, quando me verem aqui nessa situação, sentado na porta, numa das portas, né, do templo, não vão se compadecer de mim e me dar alguma moeda. Ou seja, todo mundo está com boa intenção aqui. Só o sacerdote lá dentro que talvez não. Mas os discípulos de Jesus aqui estão, Pedro e João estão totalmente bem intencionados. E o coxo também, ele está indo lá para resolver o problema dele. Verso 3, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu uma esmola. E aí fica a pergunta, se não houvesse o local de reunião, onde esses homens se encontrariam? É isso daí. Então eu vejo gente reclamando da igreja, dizendo assim, eu não gosto muito de congregar aqui com vocês, porque aqui tem umas pessoas ruins demais. É isso mesmo. Como diz o salmista, né, Reginaldo Rossi, no bar todo mundo é igual, mas aqui não, aqui é todo mundo diferente. Se a gente for fazendo amizade, entrando na vida uns dos outros, você vai descobrir que cada um tem uma luta particular, contra a sua própria natureza, com os pecados, de família, de trabalho, de abusos, ou de ter abusado de alguém. Meus irmãos, isso aqui é um balaio de gato mesmo, mas Jesus disse que veio para os doentes. No bar, gente, ninguém tem problema, é impressionante, você visita a nossa vizinhança aqui, é bênção. Agora nós não. Aí você vem falar para mim assim que, mas o povo aqui é ruim, que não sei o quê. Meus irmãos, é a oportunidade. Nós estamos indo, acho que para o nosso 18º ano de igreja organizada, né? Eu estava fazendo as contas, toda vez que aparece uma zíngua no nosso meio, a gente passa uma raiva. Umas pessoas que dá mais trabalho do que devia, sabe? Aí o tempo passa, ou essa pessoa muda, ou ela muda para bem longe da gente. Porque também ninguém aguenta a pressão do evangelho, né, meus irmãos? Que a pressão é em mim e é em você. Deus está dizendo um negócio, a única coisa que não interessa é a sua opinião e a minha. Só interessa o que o evangelho está dizendo. Então a gente está aqui se estimulando mutuamente a viver o evangelho. Eu cobrando coerência de você cobrando de mim. Com a mesma autoridade. Aí tem umas pessoas que às vezes não aguentam e muda para outros lugares. Muda para o bar, por exemplo. Vai congregar lá. Aí acaba os problemas delas, né? Mas os que ficam, nós vamos sendo mudados pela ação do Espírito Santo e da palavra. E quando nós somos mudados, aí fica uma beleza. Gente que era um problema, agora não é mais. Então o Eric, por exemplo, está aqui, que eu já usei ele para tanto exemplo ruim, né? O Eric, um dia desse, ele falou para mim assim, ele falou assim, Ari, agora você pode contar comigo. Não foi? Você não falou desse jeito? Agora eu vou militar a causa aqui. Desse jeito.
Aí o que vocês acham que eu saí de lá depois que ele falou um negócio desse? Falei, irmão, amém, era só isso que eu queria ouvir. Agora vai ter que sofrer um tanto de coisa junto, nós vamos comer muito sal junto. Mas é isso. Antes disso, qual é o testemunho? Eu ficava zoando o Eric aqui toda vez, né? Te zoei muito já nessas gravações, né? Aí, gente, a gente alinha. Nós estamos agora caminhando para o mesmo rumo. É uma carona, irmão. Almoço na minha casa. Para. Aí, então a gente alinha. Só que o que acontece, meus irmãos? Deus traz mais pessoas. Então, a hora que o negócio está perfeito, piora de novo. Você já pensou se a gente fechasse a porta e falasse assim, ó, vamos dividir a conta só entre nós, que já somos amigos mesmo, já está confortável, vamos ficar só nós aqui. Pareceria o céu, né? Mas tem mais cara de inferno mesmo. É um tanto de gente reunida por afinidade, e não reunida por uma consciência, por uma natureza de Deus gerada em nós. Então Deus nos aguenta, e Ele não precisava disso. Como nós podemos agora querer viver de um jeito onde a gente não aguenta uns aos outros, mesmo não precisando disso? Esse é o chamado da igreja. Verso 4 e 5, 4 a 8 aqui, né? Todos os versículos falam da mesma história. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Então não é só uma relação de dar alguma coisa. É uma pessoa olhando para outra. Isso pode parecer uma coisa boba, meus irmãos, mas isso é muito sério. O maior problema que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade é das pessoas não se enxergarem, viu? Não é enxergar a si mesmo, é de enxergar umas às outras. O morador de rua, o cara que está numa situação como um mendigo desse, que depende de esmolas, é pior ainda. Com o tempo você já não o enxerga mais. O cara que pede dinheiro no semáforo, com o tempo a gente já não enxerga. Ele passa a se tornar parte da paisagem. Você já diz, hoje não, quando você não dá o dinheiro para ele, com a mesma naturalidade de se não estivesse dizendo nada. É impressionante. Aqui Pedro quebra as pernas do cara, quebra as pernas, né? Ele já não anda, ele já é coxo, né? Que expressão ruim ficou essa. Mas Pedro vem, ele consertou as pedras do cara, né? Calma aí, vamos chegar lá. Pedro vira para ele e olha nele e fala, olha para nós aqui. E aí o que aconteceu? Olha para nós, né? Aí o cara olhou, verso 5. E no verso 6 Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí o que vem acontecer aqui no verso 7 e verso 8 é que o homem levanta, todos os seus problemas físicos foram imediatamente curados, e no verso 8 diz que ele andou, entrou junto com eles no templo, e andando, saltando e louvando a Deus. Então esse cara fez uma festa mesmo. Olha que testemunho legal, né, gente? Que testemunho extraordinário. O que eu queria chamar a atenção aqui? Quando Pedro e João dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, isso não é uma desculpa. É porque esses homens estavam deslumbrados com aquilo que eram as riquezas verdadeiras que Deus lhes havia confiado. O que eles estão dizendo é, eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso. Porque senão fica parecendo também que a gente vai espiritualizar essa oração, entendeu? Ou se eu tiver a prata e o ouro também, eu acabo não orando, para que Deus cure, para que Deus restabeleça, sabendo, irmãos, que Deus não tem um compromisso de fazer todas as curas que a gente quer. Sim. Sim, sim. Eu testemunhei, acho que no culto de domingo agora, falando sobre isso, né? Que eu fui orar por uma senhora no leito de morte, e aí eu orei para ela ser curada. E uma semana depois ela foi curada, de um câncer terminal. Ela está com Deus agora. Ela está plenamente curada. Então, a gente vai lá, eu orei mesmo sem medo de ser feliz. Falei, Senhor, que o Senhor cura. Era a Dona Maria, uma vizinha nossa lá. Senhor cura, que o Senhor restabeleça, tal. E Deus curou. Curou as emoções. Essa mulher morreu em paz, velho. Que ela recebeu a mensagem do Evangelho ali de coração aberto, uma coisa extraordinária. Então, o nosso papel é o papel de Deus, Ele faz a parte dele. Então, se tiver os recursos, dê. Mas o que nós temos de mais precioso é prata e ouro?
Não é. Não é. Porque às vezes a gente só está querendo compartilhar o recurso. A gente deveria fazer o quê? Enxergar a pessoa, fazer com que ela nos enxergue, relacionamento. E a gente compartilhar, meus irmãos, o que nos cura para a eternidade. É o que eles fizeram aqui. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, é que no verso 8 fala que ele entrou junto com eles no templo. Isso também é uma coisa muito interessante, porque, meus irmãos, você conhece algum lugar que cura as pessoas de doença? Eu conheço vários. Eu conheço até grupo de ateus que crê numas energias lá e de vez em quando um ou outro é curado. Tem uns nomes lá científicos, umas paradas, umas energias, lá. E de vez em quando um ou outro é curado. Então qual é o testemunho de cura aqui? É o homem ficar em pé? Vou falar para vocês, o testemunho é esse homem que ficou em pé aprender a andar. E que jeito que ele andou? Colado nos discípulos. Então os caras entrou no templo, ele entrou junto. Só que ele não cabia dentro de si. Esse homem devia estar aos berros num lugar. Gente, o templo judaico, sabe aquelas filmagens que você vê na televisão, daqueles templos islâmicos, que entra todo mundo em silêncio? É isso aí, cultura oriental. Só o pátio lá, o primeiro pátio, que é onde tinha o comércio, que é mais barulhento. Agora os outros é uma reverência. Pensa no Muro das Lamentações lá, que é a única parede que sobrou do templo de pé, né? O povo vai lá em silêncio, faz suas orações. Agora, como é que esse homem entra num lugar que tem que ter silêncio? Meus irmãos, pensa na alegria desse homem, e pulando, e louvando, e dizendo coisas a respeito de Deus. E os apóstolos iam para cá, ele ia junto, e os apóstolos iam para lá, ele ia junto. Aí eu fico pensando na nossa jornada, na nossa caminhada, viu? Sabe por que a gente às vezes vive uma apatia? A gente fala isso dos cultos, a gente chega aqui no domingo super animado. Os meninos veem, ensaiou o louvor, o Guilherme vem aqui super animado, fazer um apelo no final, fazer uma... Estou falando sério, coisas assim que a gente no mínimo tinha que dar uma atenção. E a gente está numa apatia. Sabe o que isso traduz, meus irmãos? Nossa vida está ruim mesmo, viu? E está ruim é com Deus. Porque nós participamos de tantos eventos alternativos, onde a gente reuniu uma galera, os malucos. Estava convidando alguns aqui falando do Senuc, que vai rolar esse ano, Congresso Nacional Underground Cristão, provavelmente vai ser em Recife. O Eric perguntou onde vai ser, falei, debaixo de um viaduto, e é sério. Ele, onde nós vai dormir? Falei, no mínimo debaixo do viaduto, se der tudo certo. E o Eric já está animado aqui, e nós estamos, como é que nós vamos? Já olhando o preço de passagem. Olha o ânimo, irmãos, para um lugar ruim, com condição ruim. O Eric falou assim, nós vamos na praia. Falei, meu irmão, tem tubarão na praia em Recife, não pode entrar na água, só pode tirar foto na areia. É tenso, velho. Lá é para tirar foto, não é para curtir essas coisas. Se tiver de carro, dá para dar uns rolês mais longe. E a gente vai lá mó animado, vai gente do Brasil inteiro. O Narlo teve comigo no Festival de Artes no ano passado, na rua, né, Narlo? Os irmãos se voluntariando para ver quem ia dormir na rua, para tomar conta das coisas, enquanto os outros iam para a casa deles. Foi ruim? Tá louco, a gente fica doido para ir de novo, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa das coisas que Deus está fazendo na gente. Se a gente não chega aqui no culto, meus irmãos, um pouco mais animado, nós precisamos rever a natureza aí da nossa relação com Deus. A gente está lendo pouco a Bíblia, a gente está se inspirando pouco. Sem brincadeira. E aí o ruim não é por você não, porque você quer ser o chato, ranzinza, seja, o duro é que você desanima os outros. Às vezes tinha um cara aqui que se o trança fizer o apelo, fala assim, você quer reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente. Por causa da nossa apatia, essa pessoa fica constrangida. Olha o tamanho do rolo. Bom, esse cara aqui não teve constrangimento não, esse cara pulava, e aquela alegria toda. Aí o que aconteceu? Verso 9. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Tem um crente ali, né? Não tem como não ver. Verso 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então eram os apóstolos que estavam aqui evangelizando? Não, era o cara que foi curado. O que ele estava fazendo? Louvando a Deus, adorando a Deus. Ele estava adorando a Deus, gente, pulando.
Aí o que aconteceu? Verso 11. Pedro e João são uns caras legais. A gente falou aqui no começo, certo? No verso 7, 8 em diante, que o coxo, quando ele levanta, ele segue Pedro e João. Mas aí agora nós vemos a resposta de Pedro e João. Quando vê as pessoas se juntando para ver aquele homem verdadeiramente adorando, o que Pedro e João fazem? Vão lá e pegam ele no braço ali, literalmente. Eles se apegaram, ou seja, eles quase abraçaram o cara. E aí, aproveitando a oportunidade, diante do alpendre chamado de Salomão, verso 12, Pedro faz outro discurso. Pedro faz outro discurso daqueles, igualzinho ele fez no capítulo 2. Esse é o segundo discurso que eu estou falando para vocês, que eu acho que depois disso proibiram Pedro de pregar, não é possível. Porque começa a converter gente de quilo. Então, meus irmãos, verso 12, né? A pregação de Pedro. Ele anuncia Jesus. E como que ele anuncia isso? Verso 12, ele diz, na segunda parte: porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Já pensou nisso? Ou seja, foram eles que falaram: levanta-te e anda, em nome de Jesus, beleza. Mas, na hora que o negócio acontece, eles grudam no cara ali que foi curado, e eles dizem, vou botar uma ênfase aqui, tá? Não fomos nós que fizemos isso, este poder não está em nós, este poder é apesar de nós. Que postura de humildade, né, gente? O dia que eu orei por uma pessoa e ela foi curada de maneira sobrenatural na vida da igreja, meus irmãos, quase que eu amarrei umas latinhas assim para quando eu andasse na rua, todo mundo saber que a minha oração era poderosa. Estou falando sério, estou me expondo aqui para vocês. Eu orei um dia por uma pessoa e ela foi curada. Eu pensei, cara, eu devia estar espiritual demais nesse dia, né? Olha o grau de infantilidade da gente. Os apóstolos aqui que tinham uma graça especial, hein? Fizeram exatamente o oposto. Verso 13, o que mais que eles fazem? Eles fazem a conexão entre a obra de Cristo e todas as promessas do Antigo Testamento. Então Pedro diz, varões israelitas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Fez a conexão. Corrigiu o que estava errado. Agora, o que aconteceu para frente aqui ainda no mesmo versículo? Ele coloca a acusação, ele diz: a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Complicou, hein? Então Pedro aliviou, Pedro fez um marketing, Pedro falou: galera, quer ser feliz? Vem andar com a gente. Quer ter os seus problemas resolvidos? Vem andar com a gente. Não, ele falou assim: todas aquelas promessas do Antigo Testamento, de Abraão, Isaque, Jacó, era Cristo, era Jesus, ele era o Messias. E vocês mataram ele. Vocês são culpados desse negócio. Aí no verso 14 ele piora ainda, ele diz assim: vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Então Pedro está pondo mais peso. E enquanto isso, às vezes nós estamos tentando convencer as pessoas, né? Vem andar com a gente, vem ser mais bonito, vem andar com um crente é mais bonito. Não. Verso 15, Pedro aqui faz uma afirmação de natureza teológica, irmãos, extremamente profunda. Ele diz assim: e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Em algumas versões da Bíblia está assim, matastes o autor da vida. Pesado isso, cara. Como que Pedro, esse homem de coração tão duro que a gente vê nos evangelhos, faz uma afirmação dessa profundidade, meus irmãos? Essa é a ação do Espírito Santo em nós. É incrível.
O discernimento que esse homem teve aqui agora, ele fala assim, não, ele não é um filho de Deus. Ele não é um profeta. Ele é o autor da vida. Como que nós tivemos coragem de matar o autor da vida e achar que ia ficar por isso mesmo? Ele ressuscitou. E o verso 15 termina, né? Do que nós somos testemunhas. E aí no verso 16, também tem uma coisa muito legal aqui. Ele diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Ou seja, pela fé no nome de Jesus, o cara lá foi curado. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meus irmãos, eu estava lendo alguns comentaristas falando sobre esse versículo. Esse versículo é de difícil compreensão, tanto no português quanto no grego. É um jogo de palavras muito interessante. Mas há algumas conclusões que eu vi pelo menos 2 comentaristas falando que eu achei muito legal. Eles falam assim, a ênfase do autor aqui é a seguinte: o poder não é da palavra Jesus. Tanto que eu já vi umas religiões aí que os caras falam assim, mas o nome correto não é Jesus. Porque Jesus, o nome já foi depois passado para o grego, passado para o latim, passado para o português, né? Aí o nome impronunciável de Deus virou Jeová, virou Javé, que depois virou Jeová. E o nome de Jesus, que era o Yeshua, virou Jesus, do jeito que está. Meus irmãos, isso não é palavra mágica. E tem gente hoje que usa o nome de Jesus como palavra mágica. Às vezes o cara não tem vida com Deus, mas qualquer coisa que acontece, ele está amarrado em nome de Jesus, não é abençoado em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Jesus. Meus irmãos, não é mantra para você ficar usando esse negócio desse jeito, não. O que o autor aqui tentou defender e os comentaristas concordam é que ele está dizendo o seguinte: este nome, ele não é uma palavra mágica, mas a fé que vem por intermédio de conhecer este nome é que é poderosa. No final das contas, a pronúncia do nome é indiferente, meus irmãos, desde que a gente esteja referenciando a mesma pessoa. Então esse rigor de como os nomes são falados é bobagem, é Jesus mesmo. Em inglês é Jesus. Que legal, né? Nome mais bonito, né? Não, meus irmãos, é a mesma pessoa. Crer nesta pessoa, crer no poder de invocar o seu nome por quem ele é, e não como uma palavra mágica, é que é o grande segredo da fé, o segredo que transforma a nossa vida. Então é a fé em Jesus. E uma coisa aqui que eu já chamei a atenção de várias pessoas, uns aprendem, outros não. Às vezes a gente está orando tal, e a gente faz umas bagunças nas nossas orações, né? A gente ora para o Pai, ora para o Filho, ora para o Espírito Santo. A gente vai começar o culto, o Espírito Santo vem, né? Meus irmãos, é engraçado que na Bíblia não tem nenhuma oração para o Espírito Santo. Já reparou isso? Essa é doida, hein? Como que Jesus ensinou a gente a orar? Porque os discípulos falaram, ensina a gente aí. Ele falou, então eu vou ensinar vocês. Vocês vão começar assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Então, quando você for falar com Deus, você fala com quem? Com o Pai. Porque Deus nos ouve através do Pai. Agora, o Pai vai ouvir a sua oração? Ele vai ouvir a sua oração, inclusive por conta dos gemidos inexprimíveis que o Espírito faz através de você e faz sua oração chegar melhorzinha lá. Então, às vezes você ora, fala, Deus me dá um camaro amarelo, e chega lá aquela oração assim, eu quero ser missionário na África. Pensa que bênção, né? É bom demais ter o Espírito Santo, né, irmãos? Para consertar os pedidos. Mas eu vou falar real para vocês. Sabe por que a nossa oração é ouvida por Deus? Porque na nossa oração a gente diz em nome de Jesus. Então tudo que a gente pedir em nome de Jesus será considerado por Deus. Atendido ou não é outra história, porque depende de estar alinhado com a vontade de Deus. Deus não vai fazer nada que seja contrário à sua própria vontade. Então, meus irmãos, nós não oramos para Jesus, nós não oramos para o Espírito Santo, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo é Deus em nós.
Toda vez nós falamos ao Pai, e o Pai fala como com a gente? Através do Filho, que é o que nós temos registrado na Escritura. E no Antigo Testamento? Vou passar uma bomba para você hoje. Tenta reler todas as passagens que Deus fala com o homem, pode escolher a que você quiser, de sua preferência, com um novo olhar. O olhar de que quem está falando é o Filho. Tanto que eu sempre questiono essas Bíblias igual a minha, assim, que as palavras de Jesus estão em vermelho. Aí eu fico assim, por que elas estão em vermelho só no Novo Testamento? Se toda vez que Deus, falando com a gente, sempre falou através do Filho. Pensa agora, o haja luz, a palavra em ação, expressada através daquele que lá no Evangelho de João é chamado de verbo. Palavra em ação, Jesus. Quero ver você dormir depois dessa. Complicado. Então, meus irmãos, é pela fé no nome de Jesus, da pessoa, que nós alcançamos esse entendimento. E para encerrar, verso 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, os vossos líderes. Então Pedro aqui enfatiza o seguinte: o pecado que vocês cometeram contra Jesus ainda pode ser perdoado. Ainda pode ser perdoado, pois vocês não sabiam que se tratava do Messias, mas agora eu estou contando para vocês. Então daqui para frente, vocês são indesculpáveis. Meus irmãos, nós não pregamos o Evangelho na ansiedade de salvar alguém. Isso é muito sério. Eu não tenho essa prerrogativa. Nós pregamos o Evangelho para que se revelem os que são de Deus e se tornem indesculpáveis aqueles que não são. Infelizmente, como a gente não sabe quem vai ser salvo ou não, porque dá para simular boas obras, dá para simular comunhão, dá para fingir que é crente. Então, como a gente não sabe, nós vamos chamar todo mundo de irmão. No último dia, Deus vai separar os que são seus e os que não são, porque Ele olha o coração e não o exterior. Mas, meus irmãos, como a gente não sabe, a gente chama todo mundo de irmão, nós precisamos trabalhar a pregação da palavra na vida de todos nós, mutuamente, cobrando os valores do Evangelho, com muita intensidade, para que isso aconteça. Ou se desperte em nós essa graça dada pelo Espírito Santo, ou então a gente de fato assuma logo que a gente não quer nada com Deus e vá tomar teu rumo. A igreja não abandona ninguém, ou pelo menos não deveria. Mas muitas pessoas abandonam a igreja. Beleza? É isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos refletindo à luz da sua palavra acerca de questões tão importantes. Que o Senhor nos dê sensibilidade para, olhando para o testemunho dos apóstolos aqui no livro de Atos, nós possamos trilhar uma jornada ainda mais coerente, ainda mais empolgante, ainda mais contagiante, não apenas para nós, mas para os que estão próximos a nós, Pai. Em nome de Jesus, nos cura dessa apatia, Senhor, nos cura de qualquer desânimo que possa estar nos acometendo aí, de modo que a gente venha a andar junto, como se isso fosse um fardo, como se isso fosse um sacrifício. Cura-nos, Senhor, das mazelas que estão nos aprisionando, para que possamos ser como esse homem foi curado aqui, gente que quer estar junto do povo de Deus, para adorar, pulando, cantando e bendizendo ao Senhor com grande voz, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.